In progress. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula, onde a gente vai falar da chave de número 19, autoconhecimento. Uma chave importante que, se você conhece a si mesmo, você sabe o seu potencial ou você desbloqueia o seu potencial que você mesmo não sabe que tem. Quando a gente fala de autoconhecimento, é saber todas as funcionalidades que você carrega dentro de você. Tem funcionalidades que estão dentro de você e que você nem sabe que existe. Ou seja, autoconhecimento é você conhecer as funções que você possui. E aí, como é que você faz para conhecer essas funções? Essas funções você vai reconhecer a partir do momento em que você começa a prestar atenção nas coisas que acontecem e começa a estudar sobre você mesmo. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não sei me comunicar. Mas como é que você não sabe? Você já verificou se você tem essa capacidade dentro de você? Tem pessoas que não sabem se sabem vender, mas você já testou para saber se você sabe ou não vender? Autoconhecimento é você conhecer as suas capacidades. E essas capacidades você vai desenvolver a partir do momento em que você começar a testar. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, eu estou cansado. Você sabia que quando você está cansado, você ainda tem mais 40% de energia dentro de você? William, eu não sei disso não. Já testou? É como, por exemplo, será que eu consigo correr 5 quilômetros? E aí, quando você corre 5 quilômetros, nossa, mas é tão simples, tão fácil. O grande problema, gente, é que você tem que aprender a descobrir de você o que você tem de capacidade. Por exemplo, as pessoas costumam botar complexidade. E tudo que você bota complexidade, o seu cérebro olha e fala, é complexo demais para mim, eu não consigo. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que dizem que o Excel é complexo. E como isso aqui não é uma aulinha qualquer, nós vamos ver isso na prática. Eu estou aqui com o Excel aberto e aqui a ideia é como se a gente entrasse num avião. Tá? Se você entra no avião e pega lá o avião, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês visualizarem. Eu vou compartilhar minha segunda tela. Eu vou estar olhando de lado, mas vocês vão estar me visualizando ali. Deixa eu trazer para cá para ficar legal. E aí a gente vê os participantes também. Atenção no seguinte, quando você olha para essa tela, você diz, nossa, que tela complexa. Um montão de quadradinho, um montão de coisa. E aí, quando você passa a enxergar de forma simples, você vê que não é nada demais. Por exemplo, uma questão simples. Eu cliquei nesse quadradinho aqui, nesse retângulo. A primeira coisa que você passa a entender é que esse retângulo é uma célula. E como é que eu sei que célula é essa? Já vai ficar mais fácil. Coluna F, então aqui nós temos as colunas, e aqui nós temos as linhas. Então, a coluna F com a letra com o número 7. É a célula chamada F7. Uma outra coisa que é importante você entender. Aqui na parte de cima, nós temos presente os chamados menus, ou menus, se quiser falar bonito, né? Que são, na realidade, o quê? As opções que a gente vai trabalhar. E aí, o raciocínio, se você usar de forma simples, William, eu não sei como colocar uma figura numa planilha. Eu não sei como inserir uma figura numa planilha. Olha o nome. Inserir, colocar, botar, tirar de algum lugar. Deve ser aqui inserir. E aqui inserir, você vê tudo que você pode colocar numa planilha. Pode colocar uma tabela, pode colocar uma tabela dinâmica, pode colocar ilustrações. Ilustrações. Se eu clicar aqui em ilustração, tem imagem, tem forma, tem ícone. Passou a ser fácil. William, eu também percebo que tem aqui uns botõezinhos nesse meio. E que quando você clicou lá no inserir, ele saiu e mudou os botões que estavam na tela. E cada menu que você clica tem botões.
Se você está começando, vai começar pelo quê? Pelo início. Ah, início. Página inicial. Por que o Windows se tornou tão fácil? Porque Bill Gates teve uma ideia simples. Ele tirou a complexidade e ele viu que lá na parte de baixo, se ele bota o botão iniciar, todo mundo já, vou fazer alguma coisa na tela. Vou clicar em iniciar. Ah, o que você quer iniciar? E ele te dá aqui o que você tem disponível. E você escolhe o que você quer iniciar. Ou seja, quando você retira a complexidade do que você está aprendendo, as coisas ficam fáceis. Como, por exemplo, vou ensinar uma outra facilidade de autoconhecimento. Eu não sei nada de Excel, mas eu sei que no Excel, aqui eu estou na posição C4, que é coluna C, linha 4. Isso significa que aqui eu vou botar um número. Bom, botar um número, o pensamento já vem, eu vou digitar. Terminei de digitar. Como é que eu passo alguma coisa para o computador? É só pressionar Enter. É o chamado entrar. Pronto, entrei com os dados. Entrei com a informação 10. Agora eu vou pegar essa outra célula aqui. Que célula é essa? Já ficou fácil de novo. Ah, William, você está na coluna D, na linha 4. E aqui eu vou botar o número 5. Enter de novo. Passa a ficar fácil o Excel de que forma? A partir do momento em que você decide o que você vai fazer e começa a buscar a informação dentro de você. Eu quero que na célula que eu estou marcada aqui, que é 4, apareça a soma do número 10 com o número 5. Somar. Quem que eu quero somar? O 10 e o 5. Porém, por não ter esse conhecimento que vai ter a partir de agora, se você simplesmente pensar que no Excel, ao invés de eu fazer 10 mais 5 igual, eu faço igual 10 mais 5. E como é que eu faço para entrar com a informação? Enter. Ele deu 15. Ah, William, então quer dizer que se você vier aqui para 20 na célula C4 e der Enter, ele vai atualizar? Não. Por quê? Porque aqui, quando eu fiz essa soma, eu disse que era igual o número 10 mais o número 5. Se eu coloco que é igual, onde está o número 20? Não está na célula C4? O que eu quero fazer não é somar mais quem? O que está na célula D4. Olha que legal, gente. Quando eu dou Enter, ele mostrou lá que é 25. Agora, se eu vier aqui na célula 10 e der Enter, ele simplesmente vai mostrar que é 15. E agora, não tem mais como dizer que vocês não sabem o básico do básico do básico do Excel, que é preencher os dados e fazer uma formulazinha simples, que você usa o igual e diz a operação que você quer fazer. William, eu não quero somar, não, eu quero multiplicar. Tudo bem, o multiplicar é o asterisco. Então, já é mais um código que você pega. Então, C4, que é a célula que tem o número 10, vezes, que é o asterisco, D4, que é a célula que está o número 5. E aí, vê se não vai dar 50 quando eu der Enter no teclado. Percebem, gente, que começa a ficar fácil? Percebem que o Excel, que todo mundo coloca uma complexidade tremenda, ele passa a ficar mais fácil? E da mesma maneira que nós temos o Excel como facilitador, você também tem outros recursos internos dentro de você que são facilitadores, só que você não descobriu ainda. Por exemplo, está muito fácil aqui eu falar, eu falo, eu gesticulo, eu me desenvolvo. Só que isso eu já faço há mais de 30 anos. Então, consequentemente, para mim é muito simples, é só chegar e falar. E eu falei durante muito tempo, por quê? Porque eu dei aula durante muitos anos e continuo dando aula até hoje. E acho que vou dar aula para o resto da minha vida. Eu desenvolvi essa capacidade em mim. Agora, existem outras capacidades? Sim.
Por exemplo, a capacidade de correr 18 quilômetros. Eu já fiz esse teste e já corri várias vezes 18 quilômetros. 18 quilômetros é muito para mim. Como é que você vai saber se é muito para você, se você não desenvolver isso dentro de você? William, mas eu não tenho essa habilidade. Sabe o que acontece sobre habilidade? Existe uma diferença entre quem tem o talento e quem desenvolve o talento, ou é esforçado pelo talento. Talento ajuda, mas sem disciplina e treino, talento não é nada. O talento só vai ser alguma coisa se você fizer por onde desenvolver esse talento. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem enxergar a capacidade oratória, mas que quando coloca para falar, desenvolve isso com uma destreza fora do comum. Agora, sabe por que não fala? Primeiro, está preocupado com o que os outros vão falar. Tu acha que eu estou preocupado se reclamou da imagem que está aqui atrás, se não gostou da minha cara ou da forma que eu falei? Eu vou falar. Por quê? Para algumas pessoas isso vai ser interessante, para outras não vão ser. Assim como, por exemplo, por que eu estou falando isso aqui gratuitamente? Eu estou contribuindo para o mundo e, consequentemente, eu contribuo e cresço. Por quê? Porque quem ensina aprende duas vezes. Quem ensina aprende duas vezes. Como é que eu aprendi informática? A informática eu aprendi assim, o professor estava dando aula, eu pegava e fazia. Legal, é assim, o comando, e aí dá, hein? Legal. Eu olhava para o lado, você não está sabendo fazer, não? Olha só, cara, bota esse comando, é assim o nome do comando, aí você faz assim, dá enter. Funcionou? Beleza, eu já ensinei. Aí eu virava para o outro lado e fazia a mesma coisa. Tu esqueceu de botar o sinalzinho de mais ali. Tu esqueceu, tu errou a letra ali do comando. E assim eu fui ganhando sabedoria. Por quê? Eu peguei a teoria, pratiquei a primeira vez e depois mantive a constância quando eu ensinei para as duas pessoas. Assim como você, eu tenho medo de falar em público. Você já falou alguma vez? Você já encarou tentar falar? Quando eu converso com 3, 4, tudo bem, mas quando está todo mundo olhando para mim, eu fico com medo. Sabe por quê? Porque você tem um bloqueio de autoimagem. Você se vê como um condenado que não pode. O que as pessoas vão falar de mim? Sabe por quê? Porque quando você estava na sua infância, de 0 a 12 anos, alguém, pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, pode ter sido uma pessoa que você admira e que fazia parte do teu ciclo de pessoas, e se você parar para pensar, você muitas das vezes olha a consequência, eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar, mas a causa, o que gerou isso? Autoconhecer é se autoestudar e descobrir qual foi a causa disso. Foi lá atrás que minha mãe toda vez falava para mim, cala a boca, menina, não tem que falar nada, que você não sabe estar falando besteira, sua burra. Você não sabe estar falando? Sofreu isso. Você sofreu? Te chamaram de burro? Falaram que você não era capaz? Aí vai de como você se comporta. Sabe o que acontece quando me fala que eu não sou capaz? Aí é que eu faço. Porque se eu falei que eu vou fazer, eu faço. Ontem eu corri quase 4 quilômetros, às 10h30 da noite eu saí para correr, porque eu fui desafiado numa live e falei, como é que é? Eu não faço? Saí, fui correr. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você decida e faça. Por quê? Porque está tudo dentro de você. E você tem que descobrir essas suas capacidades. Você tem que descobrir essas suas funcionalidades. Lembra? Quem ensina, aprende duas vezes. Olha um aprendizado que eu tive. Como é que você faz com uma calculadora para somar 2 mais 2? Você não bota o número 2, depois aperta o sinal de mais, depois bota o número 2 de novo, depois dá o igual, não é isso? E se você pegar uma calculadora científica? Se digita 2 mais 2 dá igual, não funciona. Por quê? Porque a calculadora científica, você tem que digitar 2, Enter. Olha o Excel de novo aí, 2, Enter, para entrar com dado. 2 mais e Enter, que ele está entendendo que você entrou com o número 2, depois entrou com o número 2 e disse que quer que some. Pronto, agora você já tem um novo conhecimento. Gente, todos os conhecimentos estão dentro de você, porque todos nós somos autodidatas, desde que você decida que é simples fazer. E aí, as pessoas dizem, William, é simples nada. Eu pego um livro como esse aqui que você mostrou ontem e é muito difícil vender. É muito difícil. Mas vem cá, você já vendeu? Você já tentou vender?
Você já viu se você tem dentro de você esse talento? Ah, eu nunca vendi. Mentira. Você vende todo dia. Você influencia seus filhos, você influencia as pessoas que falam com você, você persuade as pessoas a fazer aquilo que você está explicando. Isso é vender. Você está vendendo uma ideia, uma opinião, um ensinamento. Se você não testar isso, você não desenvolve. Agora, quer ter mais habilidade para vender? Estuda. Lê, por exemplo, esse livro aqui me ensinou, sabe o quê? O que é commodities. Quer ver um exemplo? Arroz. Arroz é um commodity. O arroz não é tudo igual? Mas por que tem um arroz mais caro e outro mais barato? Porque o arroz mais caro foi feito um trabalho de valor que você visualiza naquele arroz e que, consequentemente, pode ter um preço mais caro. Na prática, vender é você primeiro falar dos benefícios e gerar valor para a pessoa. Como, por exemplo, quanto você pagaria nessa caneta aqui? Ah, essa caneta eu pagaria R$2 nela, o máximo que eu pago. Só que ela vale R$50. Você paga R$50 nessa caneta? Ficou mal vendido, né? Agora, olha só, você está precisando de uma caneta para fazer suas anotações. E você sabe que as anotações vão servir para você rever e depois pegar essas informações para ensinar alguém. Porque quando você vê a teoria, você está adquirindo 5%. Quando você anota, você está aumentando o seu poder de aprendizado. Quando você ensina, você aumenta o seu poder de aprendizado, podendo chegar até 95%. E, em alguns casos, 100%. Então, essa caneta aqui, ela custa R$2, só que eu vendo ela por 50. Só tenho essa. Você quer? Agora, tem um diferencial. Se você levar essa caneta aqui, além dessa caneta, eu vou te dar a caneta azul também, e eu ainda vou te dar mais uma mentoria de 1 hora diretamente comigo pelo Zoom, no dia da semana que você escolher. Quanto é que está valendo essa caneta agora? R$2, R$50 ficou barato? Você pagaria mais do que 50? Pagaria 100 para ter uma consultoria direta de qualquer assunto da área que você escolher? É da área que você escolher. Porque quando você aumenta o seu poder de autoconhecimento, você passa a conhecer sobre informática, você passa a conhecer sobre o marketing digital. Marketing digital, gente, quem não tiver no digital, não sou eu que estou dizendo, é Bill Gates. Vão existir 2 tipos de empresa, as que estão no digital e as que fecharam. Só tem essa possibilidade. Então, quando você adquire esse conhecimento, você passa a desenvolver. Então, informática, marketing digital, conhecimento, inteligência emocional, entender como as pessoas funcionam. Estuda sobre, você vai primeiro fazer com você mesmo, entender como você funciona. Qual é a sua capacidade? Você só vai também saber se você começar. E eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa que acompanha, que é presente. Não vou citar o nome dela para que ela não se sinta constrangida, mas numa vez, uma questão de telefone, eu conversando com essa pessoa e de repente ela começou a falar, aí eu me calei e fiquei prestando atenção. E tá ela falando, falou por quase 2 horas. E eu escutei, é interessante. Sei, tá? Ou seja, eu só estava dando combustível para essa pessoa falar. Essa pessoa não tem noção. Essas 2 horas que ela falou no telefone, e se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar desse momento, mas essa pessoa, gente, ela falou com uma capacidade de comunicação fora do comum. Ou seja, essa habilidade, esse autoconhecimento dela está escondido dentro dela e ela tem medo de botar para fora. Que é o mesmo medo que algumas pessoas têm de botar a cara no celular e, consequentemente, botar a cara no celular e, consequentemente, fazer um vídeo. Você não tem noção da quantidade de pessoas que esse vídeo pode ajudar. E vamos a um exemplo. Eu tenho 2 canais. Eu tenho o canal WNE Soluções, que é da minha empresa, e eu tenho um canal novo que eu criei, que você não deve perder tempo. Se você está vendo esse vídeo aqui agora, e esse vídeo ficou disponível no YouTube, não perde seu tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você pegar várias informações de primeira. E mais, gente, lá no meu outro canal, eu fiz um vídeo explicando, assim como eu abri aqui o Excel e mostrei um pouquinho do Excel, eu fiz um vídeo explicando uma ferramenta de contabilidade, que é mais uma habilidade que eu tenho. E nessa ferramenta de contabilidade,
eu expliquei como é que faz o cadastro e era para ser utilizado por 20 pessoas dessa empresa de contabilidade que eu trabalhei. Porém, eu botei no YouTube. Quando eu fui ver, 3.500 visualizações. Ou seja, olha quanta gente usufruiu daquele conteúdo que eu coloquei. Então, se você quer aproveitar esse conteúdo, vai, se inscreve logo no canal, ativa o sininho para você obter mais informações, que vão ser várias. E, consequentemente, se você está vendo esse vídeo e ainda não teve acesso ou não participou ao vivo aqui comigo, também lá na descrição você tem um link para você receber o acesso, entrar no grupo que recebe esse link exclusivo do Zoom, para você poder participar ao vivo. E como vocês entendem, esse nosso vídeo é gravado e, consequentemente, a primeira parte é de informação, a segunda parte é de perguntas e respostas, onde vocês fazem perguntas e eu respondo a pergunta que você fez. E essa resposta dessa pergunta, ela também é direcionada a duas coisas. Uma, esclarecer claramente o que você está perguntando, ou duas, olha, sua visão é interessante, essa visão ainda não testei, vou testar, te trago a resposta para o futuro. Ou te dar o caminho, olha, para você entender isso, você vai fazer de tal maneira. Mas tem que fazer, gente. Porque a vida não é só de teoria, a vida é de teoria e prática. Tem que ter ação. E a ação, ela vai muito além. Já nós concluímos a parte da teoria, tá? E aqui algumas pessoas vão visualizar de outra forma. Entenda o seguinte, o seu cérebro, tá? É a maior máquina que existe. E você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Ah, William, mas eu não tenho 2 metros de altura, como é que eu vou jogar basquete? Vamos ter também bom senso. Você não vai conseguir ser um cara que joga basquete, nem vai conseguir ter a velocidade, se você tem alguma debilidade, de ser um corredor fora da sua fase. A vida é feita de fases. Você tem de 0 a 7 anos, de 7 a 14, e ela é composta de 7 em 7 anos. E quando você não passa de fase, você fica parado no tempo. Você fica parado no tempo. Entenda que você vai descobrindo o seu autoconhecimento. Por exemplo, diz que o auge da pessoa, fisicamente falando, ela alcança o auge aos 33 anos de idade, a idade de Jesus Cristo. E que depois disso a tendência dela é descer. Então, você sabendo disso, o que você faz? Você começa a cuidar do corpo. Conheça o seu corpo e desenvolva o seu corpo. Para de jogar porcaria dentro desse corpo e se alimente bem, faça atividade física, leia livros. Ah, William, mas eu não gosto. É claro que você não gosta. Você tem que pegar o livro que você vai ler daquilo que você está precisando desenvolver no momento. Desenvolver o seu autoconhecimento, porque todos nós somos autodidatas. Pega um livro como esse, eu preciso aprender a vender, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Mas para quê? Para fazer dinheiro, porque quem tem dinheiro pode resolver os problemas que o dinheiro ajuda a resolver, inclusive ajudar pessoas. Como é que você vai ajudar alguém se você não tem o dinheiro para ajudar? Quem tem dinheiro consegue comprar comida e dar comida para quem precisa. Esse é um exemplo. Ah, William, eu não tenho ainda, mudando a mentalidade. Dá o que você tem, o seu tempo, o seu ouvido, a orientação, como eu estou passando aqui, e assim você vai desenvolver. E na vida, aí você acredita se você quiser ou se não quiser. Mas nós temos um manual onde você, se é cristão, se acredita em Deus, se tem religiosidade e a espiritualidade ao seu alcance, pega a Bíblia e observa que a Bíblia é dividida em 7 fases, tá? A fase da inocência, a fase da consciência, a fase do governo, a fase das leis, a fase dos profetas, a fase da graça, que é Jesus, e a fase da volta dele. Cada uma dessas 6 fases, onde a Bíblia é dividida em 66 livros, onde você tem exatamente essas 7 fases, vai fazer você desenvolver na vida. Assim como o seu filho, ele tem uma fase que vai de 0 a 7, e a segunda fase que vai de 7 a 14, e assim sucessivamente. E você também. As pessoas são assim. Então, desenvolva essas fases da sua vida e, consequentemente, você vai se desenvolver mais ainda. E se você tem dificuldade, está com alguma questão de autobloqueio, porque você se sente, você se vê como um condenado. Ai, não, eu tenho que ficar quietinho, porque se eu falar, o que vão pensar de mim? Testa, fala. Ontem, numa live,
eu vi uma senhora de 60 e poucos anos de idade dizendo: ai, meu Deus, eu faço tudo, 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 tive diversos problemas, superei, posso ajudar pessoas, mas não consigo gravar um vídeo. Pablo Marçal, ele fez um trabalho de desbloqueio com ela, onde ele mostrou para ela os valores que ela tinha, ela identificou nela aquilo que ela tinha de melhor, e depois ele desafiou ela a fazer um vídeo. Ela fez um, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Depois, no final, ai, nossa, como é bom fazer vídeo, eu quero fazer mais. Como é que muda de não consegue gravar um vídeo para poder fazer? Como é que muda de não botar a cara aqui, ó, aí na câmera, aí, ó? Por que não consegue? É a mesma maneira de não conseguir sair de casa, tomar uma decisão, é de não conseguir, eu vou estudar em tal lugar e tomar uma decisão. Claro, não vamos fazer loucura, mas tem coisas que você tem que ter a sensação de que você pulou do avião sem paraquedas e no percurso você vai encontrar um. Ou você atravessou uma ponte e derrubou a ponte para não dar tempo, dar chance de você voltar. Porque se você não cortar o cordão umbilical do seu passado, da sua família, da sua mãe, você nunca vai ter a sua vida. Tem pessoas com 40 anos de idade que ainda moram com a mãe e tem um cachorro. Que vida é essa? William, mas a vida é muito difícil. Sabe como é que você transforma a vida em uma coisa fácil? Aquilo que é difícil, você desenvolve uma maneira de fazer, ou seja, um método de fazer aquilo e desfruta. Tá super gostoso estar aqui falando com vocês. Tá super gostoso. E olha, eu já fiz live sem ninguém. Já fiz live com 300 pessoas. E estou fazendo essa aqui agora, um novo quadro, se tornando conhecido e ajudando pessoas. E, consequentemente, não é a quantidade de seguidores que você tem que te define, e sim a quantidade de seguidores que você transforma e que compram de você. Porque você tem que saber vender. Só que o grande detalhe é, você não vende para as pessoas, você faz com que elas comprem de você. Certo? Então, para aprender a vender, tem que primeiro aprender a comprar. E se você aprende a comprar, você vai vender bem. Certo? E, com isso, se você quer se desbloquear e quer pegar mais informações sobre o desbloqueio, pega a Bíblia, João 8,32. Lê esse versículo lá de João 8,32 e veja a forma que você vai utilizar para se desbloquear e, consequentemente, se desenvolver. Essa é a dica, gente. E agora, fechando esse nosso quadro e esperando que essa chave de autoconhecimento, que você se autoconheça, veja a sua capacidade, veja o desenvolvimento que você possui e, assim, desenvolva, entramos para o quadro de perguntas, onde eu estou aqui aguardando a sua pergunta para poder responder e deixar a sua participação aqui. Então, quem quiser fazer a primeira pergunta, é só levantar a mão aí, abrir o microfone e falar. Pode abrir o microfone e falar. Perde o medo, abre a câmera também e fala, faz sua pergunta. Vamos, faz sua pergunta. Tem uma pergunta, não. Tem pergunta, não? Então tá bom. Mais alguém, gente, quer fazer pergunta? Então, se não temos mais perguntas, foi um prazer. Relembrando, ativa lá o sininho, se inscreve no canal e coloca suas dúvidas. Vai ser um prazer responder e ajudar você a, nesse processo dessas nossas 40 chaves, fazer você se desenvolver. Hoje nós falamos da chave 19, autoconhecimento. Tenha autoconhecimento de você mesmo e você vai ver que você vai prosperar bastante. E faça, gente, pois o mundo é de quem faz. O mundo é de quem pergunta. Desenvolve em você a capacidade de fazer perguntas. Porque a partir do momento que você começar a fazer pergunta para o seu cérebro, você vai encontrar todas as respostas. Começa perguntando no cérebro, olha só, como é que eu faço para
fazer um pudim. Ah, para fazer um pudim eu não sei. Quem é que sabe? Ah, fulano sabe, eu vou lá perguntar a ele. Fulano, como é que faz um pudim? Ele já vai passar as receitas. Como é que eu consigo a receita? Posso conseguir na internet ou por alternativa. Ah, tem os ingredientes, comprei os ingredientes. E agora, como é que eu faço o pudim? Ah, eu vou ver quem fez. Será que tem vídeo na internet de alguém que fez pudim? Tem. Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Como é que faz o pudim? Ah, interessante. Então você coloca na batedeira, coloca, aí depois deixa ligado. Mas peraí, quanto tempo? 5 minutos. Como é que eu vou controlar esse tempo? O celular tem uma funçãozinha chamada relógio. Você coloca lá no relógio, coloca o cronômetro, e no cronômetro você vai saber exatamente quanto tempo vai levar para você poder desenvolver o pudim que você precisa com aquele tempo. Aí depois vem dizendo as outras informações e você testa, porque a partir do momento em que você testar pela primeira vez, as próximas vezes vão ser muito melhores. E você vai ter desenvolvido em você o autoconhecimento, a autocapacidade de fazer um pudim. Eu sei fazer pudim, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar, né, de modo geral. Eu sei várias habilidades que fui desenvolvendo e tirando de dentro de mim a partir do momento em que eu testei, estudei e me preparei e me posicionei para executar. Então, essa é a dica da chave de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima chave. Um abraço e até a próxima.